Olá pessoal, dando continuidade ao desenvolvimento do carrinho da nossa loja virtual, nós vamos trabalhar agora com esses botões de aumentar e diminuir a quantidade dos produtos. Na nossa última aula nós adicionamos o produto no carrinho e quando a pessoa adicionasse mais do que um item igual, ele incrementava a unidade. Porém, para a pessoa não ficar tendo que voltar lá na página, adicionar, voltar, adicionar, no momento que ela quiser diminuir uma quantidade, nós vamos utilizar esses dois botões, certo? Então, bora para a implementação. Eu vou utilizar essa mesma implementação aqui como parâmetro, só para nós agilizarmos um pouco o processo. E aqui nós vamos dar o nome do mapeamento como alterar quantidade. Certo. O nome do método vai ser alterar quantidade também. Uma coisa não depende da outra, porém nós vamos manter. Vamos receber aqui no path o ID O ID é um elemento do tipo long. Pessoal, como nós vamos utilizar um único método, eu tenho que distinguir a ação que o usuário está tomando. Se ele clicou a partir do botão de inserir, ou desculpa, de aumentar ou botão de diminuir. Então nós podemos fazer da seguinte forma: além do ID, eu vou receber uma ação. Essa ação eu vou declarar como inteiro pet variable inteiro, e nós vamos trabalhar com a seguinte regra: se essa ação for igual a 1, significa que o usuário está querendo incrementar uma unidade. Se essa ação ela for igual a 0, significa que o usuário quer diminuir uma quantidade do produto. Esse erro é porque a parênteses estava fechado aqui, na verdade tem que fechar lá no final. E aqui nós vamos percorrer essa lista de compras. Eu vou aproveitar esse for que eu já desenvolvi aqui embaixo para adiantar também o processo. E aqui faremos a seguinte implementação: percorreremos a lista. Se o determinado ID de um produto for igual ao ID que eu estou recebendo por parâmetro, eu vou fazer o seguinte: se ele for igual, aqui eu vou verificar se a ação é igual a 1. Então, se for igual a 1, eu vou incrementar uma unidade. Se não, se a ação for igual a 0, esse if aqui nem é tão necessário, mas só para garantir um eventual erro, alguma coisa assim, a gente vai colocar esse if. Então, se ele for igual a 0, eu vou diminuir uma unidade do produto. Vamos colocar aqui um menos. Essa variável de controle eu não preciso, e assim que eu executar essas tarefas, eu vou dar um break só para não ficar executando o for de forma desnecessária. Ok? Então, implementamos o nosso método. Agora, bora lá para o nosso carrinho. Aqui, pessoal, vou dar um Ctrl Shift F para dar uma reorganizada no código. Eu tenho os dois botões. Eu só vou dar uma separadinha aqui para nós não nos perdermos, que não é muito difícil, tá? Então, vamos lá. Tenho meus dois botões. Eu vou substituir esses botões por links. Então, eu vou na minha página principal. Esse daqui é o meu botão de comprar, que ele é composto por uma tag de link pelo A, e aqui eu vou colar aquele botão, certo? Ctrl Shift F para reorganizar o código, e essas classes do botão que eu já tenho atualmente eu vou utilizar no meu link, porque eu quero exatamente igual a que eu estava utilizando no botão.
E além disso, esse texto comprar, eu não vou utilizar ele. Eu vou substituir por aquele ícone, por aquele maisinho. Então eu tiro o meu comprar, substituo por essa tag i. Vou apagar o meu botão. Acabei removendo o ezinho aqui, beleza? Vamos testar o nosso código. Então vou acessar aqui carrinho. Como ele executou novamente, removeu todos os itens do carrinho, beleza, tá lá. Comprar, pá, deu erro. Deu erro na linha 40 do nosso carrinho. Por quê? Pessoal, aqui no href eu estou passando produto.id. Só que nessa tela aqui eu não tenho um objeto produto. O que eu tenho é um objeto item. Então é item. E lá dentro do item eu tenho um produto. Então é item.produto.id. Por quê? Só rapidinho. Aqui no controle eu utilizo o ID do produto para fazer a comparação. Por isso que eu tenho que passar o ID do produto. Feito isso, vamos visitar o nosso carrinho. Então, tá lá com o nosso botão. Ele ficou com a mesma aparência, só que utilizando a tag A. Então, vamos fazer algumas alterações necessárias. Ao invés de chamar esse adicionar carrinho, eu vou chamar o alterar quantidade. Vou passar o ID. Além do ID, eu tenho que passar também qual é a ação. Então, quando eu tenho que passar dois parâmetros aqui na URL, eu faço dessa forma, barra, abre e fecha chaves, novamente o nome do outro elemento. Então, esse é o valor do ID e o valor da ação, separo aqui por vírgula. Então, a ação vai receber isso daqui. 1. Como esse é o botão de aumentar, a ação vai receber o valor 1. Vamos atualizar. Beleza? Então, quando eu coloco o mouse aqui em cima, aqui no canto inferior, ele exibe a URL já montadinha. Então, vamos tentar incrementar. Beleza, ele já chamou o método, já incrementou a quantidade do produto. Então, quantas vezes eu clicar, ele já vai incrementando. Agora, vamos fazer o mesmo para o menos. Então, vamos copiar esse mesmo link. Só vamos lembrar que aqui é FA-. Então, já vou aproveitar, já vou apagar esse cara aqui. Vamos colar. E ao invés de ser plus, é minus. E aqui, ao invés de passar o 1, eu vou passar o 0. Porque quando eu quero remover, eu utilizo o 0. Então, vamos lá. Visitar o carrinho. Tenho 7 unidades. Menos 6, 5, 4. Se eu quiser aumentar. E assim por diante. Beleza, pessoal? Então, já conseguimos alterar a quantidade de elementos de um determinado produto do nosso carrinho. Até a próxima aula.